Boa noite a todos. Então, vamos começar mais um tema aí. É um tema bem convidativo aí para Quaresma, né? Aprender a perdoar. Um assunto bastante... A gente fala muito... Ontem o Evangelho foi sobre isso, o Evangelho da Missa, foi sobre perdoar, né? Quantas vezes devo perdoar? Pedro perguntava a Jesus, 7 vezes? E Jesus dizia, não, 70 vezes, 7 vezes. É muito bonito esse evangelho, a gente está careca já de ouvir isso, mas na prática, perdoar não é fácil, né? Ou pedir perdão, ou perdoar o outro, é um assunto que a gente nunca aprendeu totalmente. Então, como é quaresma, aí é talvez um propósito bastante interessante que seria na quaresma, colocar isso como objetivo, aprender a tirar um pouco essa mágoa, às vezes, que temos dentro de nós, e aprender a perdoar, né? Ou, bom, vamos falar sobre isso. Então, a arte de conviver está relacionada com a capacidade de pedir perdão e perdoar. Então, a gente tem exemplos aí de monte na família, entre o relacionamento nosso aí, que para ter uma convivência entre pessoas, precisa perdoar. Então, isso é uma característica do cristianismo, da religião católica, saber perdoar. E um católico que não para pensar nisso, realmente fica deixando a desejar, né? Então, somos todos fracos, somos todos pecadores e caímos com frequência em erros. Falamos coisas que não devemos, às vezes. Temos de nos ajudar a nos levantar sempre, nos ajudar e ajudar os outros, né? A levantar. Conseguimos isso muitas vezes por meio do perdão. Como é que a gente consegue, às vezes, levar uma vida, ou ajudar os outros, ou nos ajudar a nós mesmos? É saber pedir perdão. Isso é um assunto muito complexo para muitos de nós. Um ditado árabe diz: a única dor que destrói mais do que o ferro quente, né? É a injustiça que procede dos nossos familiares. E a gente sabe disso, né? Quer dizer, a injustiça que tem dentro que a gente participa e convive, dói muito mais do que o ferro, às vezes. Do que o ferro que está aquecido, né? Um ferro quente. Então, é uma dor que não passa, né? Às vezes fica a vida inteira dentro de nós e a gente não aprende, não coloca isso dentro do nosso coração. Não é só pela injustiça que o nosso coração sofre. Pode sofrer também pela infidelidade, né? Infidelidade do casal, de um amigo, da esposa, do marido, pela corrupção ou pelo desgaste da vida, né? O desgaste, às vezes, vai fazendo com que a gente sofra. Então, o amor pode esfriar pelo cansaço diário. O amor pode, pela desatenção, pelo estresse, né? Pode desaparecer oculta e silenciosamente também. Então, a gente vai caindo na rotina, às vezes, e não vai percebendo que essa doença, né, vai contaminando a nossa alma e a gente vai vivendo triste, né? Casais aparentemente muito unidos podem sofrer divórcios interiores. Podem viver externamente juntos, porém desunidos interiormente.
por um problema, às vezes, do perdão, de saber falar, olha, aquele assunto assim, eu queria saber se você tem alguma mágoa, quer dizer, tocar nesse assunto muitas vezes não é simples. E isso nós precisamos pedir na nossa oração, pedir, rezar, né? Para que o Espírito Santo ilumine também o coração dessa pessoa. Através do Espírito Santo é a forma, às vezes, mais fácil de a gente conquistar o coração do outro, né? E a gente, acho que tem um ponto de, acho não, tem um ponto de caminho que fala primeiro oração, depois, em segundo lugar, expiação, e muito em terceiro lugar, ação. Então, nós temos que rezar muito, às vezes, pela essa pessoa que fez uma ofensa a nós, ou que não dá que não aceita o perdão nosso, né? Então, é possível reagir de formas diferentes perante as feridas que recebemos por causa dos outros. Podemos bater aqueles que nos bateram, ou falar mal daqueles que falaram mal de nós. Então, mas é uma energia que a gente gasta, né? Vai gastando e vai sendo consumido. E às vezes passa os receios, os rancores que nós temos, o desespero, e depois vai caindo na depressão. Quer dizer, podemos ir caindo em outras coisas, né? E pior ainda é fechar-se para não sofrer mais. Aí você fecha e não quer mais falar do assunto. Então, isso, só no perdão brota uma nova vida, uma vida mais em paz, uma vida mais tranquila, só vai brotar com o perdão. Essa atitude que muitas religiões não falam disso, né? Falam de Deus, falam de muitas coisas, de amar o próximo, mas às vezes olho por olho, dente por dente. O cristão não pode ser assim, né? Nós não podemos levar isso dentro de nós. Talvez pensemos que esses casos que o perdão se refere-se muito aos santos, né? Mas isso é mais para os santos da igreja. A gente lê alguns bibliografia de santos e fala como é bonito ver isso nos outros, mas eu tenho que me colocar em primeiro lugar sobre isso, né? O que quer dizer perdoar, então? O que é o perdão? O que eu faço quando digo com uma pessoa que eu perdoo? Eu te perdoo, né? Então, é um assunto às vezes, duro de lidar. Então, nós precisamos pedir muito, né, a Deus que nos ajude a encontrar esse caminho do perdão, ou perdoar, ou pedir perdão para os outros, né? Perdoar também é rejeitar a vingança e os rancores e dispor-se a ver o agressor como uma pessoa digna de compaixão, que ele pode errar, a pessoa erra, nós erramos, e os outros também podem errar, né? Não é esquecer o fato que aconteceu. Eu vou esquecer. Não, eu vou lembrar a vida inteira. Mas perdoar é deixar isso de lado, é tirar essa mágoa que nós temos dentro de nós, dentro da nossa alma, né? A alma azeda, né? Vai azedando tudo em nossa volta. Por outro lado, perdoar não consiste de modo algum em não querer ver o dano, ou o fato que aconteceu, ou colori-lo, ou suavizá-lo. Não. Perdoar não quer dizer isso. Não existiu. Não, é enfrentar o problema e dialogar sobre isso, né? A indignação também que nós temos, a ira, são reações normais em nós. Então, faz parte do ser humano ter essa ira, ter essa indignação, às vezes. Como isso foi acontecer com fulano? Como ele me fez isso?
Mas o que eu devo, o que eu mereço por que eu, né? Por que fizeram isso comigo? Então, nós ficamos aí... Mas são reações normais de um ser humano. Podemos pensar, não, mas espera aí, como que eu, que sou um cristão, que rezo, que vou na missa, que rezo o terço, que eu faço oração, isso acontece, é normal. Isso faz parte da condição humana. Então, quem perdoa não fecha os olhos à realidade. Eu não digo que aquilo não é um mal. Não, aquilo é um mal. Mas eu não nego que existe também, objetivamente, uma injustiça, que aconteceu uma injustiça. Se eu negasse que tivesse essa injustiça, eu não teria nada a perdoar. Então, eu não nego que aconteceu tal fato. Eu só deixo aquilo, tiro essa mágoa que procuro tirar, né? Porque às vezes a gente passa a vida inteira e a pessoa morre e a gente não consegue perdoar, né? E morre com aquela angústia. Então, toda a dor, quer dizer, as pessoas podem fazer uma viagem nós podemos aí viajar ao redor do mundo, mudar de cidade, ir para a praia, passear, tudo, mas nenhum de nós pode fugir do sofrimento. Esse sofrimento que nós temos, ninguém pode fugir disso. Isso está dentro de nós. E só nós podemos resolver esse problema. Nós com Deus. Então, não podemos ignorar também que existe a dor. Ah, mas isso não é nada. Fica tranquilo que isso vai passar. Não, sim, o tempo vai ajudar, às vezes, a resolver isso. Mas não podemos ignorar essa ferida que aconteceu, né? Aquela ferida vai cicatrizar, mas vai ficar aquela marca. Você não vai tirar isso da lembrança, mas não vai levar isso como deixando as pessoas ao redor de você azedas, né? Só falando mal, fofoca e criticando. Então, quer dizer, lógico que, que quem fala aqui também sente tudo isso e trabalha com esse assunto todos os dias. Então, ninguém está livre ninguém já tá tudo perdoado, né? 70 vezes, 7 vezes. Então, toda vez que chega esse evangelho para nós devemos pensar como eu estou atuando nisso, né? Como eu tô, como eu vou resolver isso agora na quaresma, que é um tempo propício a que a gente peça perdão a Deus e também peça perdão aos nossos entes queridos, né? Se é que nós temos alguma mágoa, e naturalmente devemos ter, por ser uma pessoa, por seres seres humanos, devemos ter algumas coisas no nosso coração. Então, pode ser com pecados passados, pode ser algumas mágoas, ou que nós causamos para alguém, ou que alguém nos causou. Procurar tirar isso de nós, né? Superar as ofensas é uma tarefa muito importante, porque o ódio e a vingança vai envenenando a alma, né? O ódio né? Essa coisa mal que fica dentro de nós, vai nos envenenando, né? O filósofo Max Scheler afirma que uma pessoa ressentida se intoxica. Então, a gente vai se intoxicando dos ressentimentos. Então, quer dizer, a nossa alma vai se intoxicando também, né? E Deus quer uma alma não tóxica. E nós, para que nós aproximemos os outros de Deus, precisamos desintoxicar, né?
os ressentimentos fazem com que as feridas infeccionem dentro de nós, né? Então, que as feridas vai se infeccionando cada vez mais dentro de nós e exerçam uma influência pesada e devastadora, criando uma espécie de mal-estar também dentro de nós e de insatisfação gerais, né? De insatisfações gerais. A gente vai ficando insatisfeito com tudo. Então, tudo, por mais que tenhamos, vivemos angustiados às vezes. As lembranças amargas também que temos podem acender sempre de novo a ira e a tristeza. Pode levar-nos às depressões. Isso talvez, muitas vezes, é químico, né? Não está relacionado diretamente a isso. Mas muitas vezes, sim. Né? Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. A gente vai, isso não vai ficar assim, isso vai ver, eu não estou nem aí com isso, a gente vai levando à frente e, na realidade, a gente está aí com isso, sim. Muitas vezes falam assim, deixa ele lá, deixa ele que se vire e tal. Eu não estou nem aí com isso, a gente, no fundo, a gente está com isso. A gente está incomodado. Um ditado chinês diz, aquele que procura vingança cava duas fossas, né? Na realidade, quando nós vamos querendo nos vingar, nós estamos causando duas fossas, a do outro e a nossa. A gente nunca vai sozinho. Então, as feridas não cicatrizadas podem reduzir muito a nossa liberdade. Então, se a gente não cicatrizando essas feridas, não tomando um remédio, um antibiótico, um remédio que vai fechando essas feridas, que é o amor de Deus, né? O remédio é aproximar de cada vez mais de Deus. E se a gente não toma esse remédio para cicatrizar as feridas vão, elas não se curam. É como um diabético, né? Precisa cortar a perna, precisa cortar os membros, porque vai formando feridas. E assim pode estar a nossa alma cheia de feridas, né? E que não cicatrizam. E a única forma de cicatrizar uma ferida no coração nosso é através do perdão, perdoar, né? E pedir perdão também a Deus através da confissão, né? Também é um sacramento fundamental para um cristão, para um católico, é se confessar, né? Aí o mínimo que se pede à igreja é uma vez por ano, mas é muito pouco, né, para um católico se confessar uma vez por ano. Nós pecamos todos os dias. Todos os dias temos coisas para pedirmos perdão a Deus e muitas vezes aos que estão ao nosso lado, né? No trabalho, com o filho, com a esposa. Quantas respostas, né? Travadas que a gente fala, o jeito de falar, o jeito de se comunicar. A gente, né? Parece que sempre temos razão. Então, isso magoa as pessoas, né? Isso temos que falar com as pessoas, olha, me desculpem, me perdoe, mas eu tenho... Então, procurar mudar também, não só pedir perdão, mas também procurar mudar o nosso jeito de ser, através do conhecimento próprio, do conhecimento de nos conhecermos cada dia mais. E só conhecemos melhor a nós mesmos quando conhecemos mais a Deus. Então, Deus, o Espírito Santo vai mostrando, olha, você precisa melhorar nisso, você é meio orgulhoso, você fala com um jeito meio de superior. Então, não adianta só pedir perdão. Agora, o que eu preciso mudar também, né? Então, é um processo contínuo esse aprender a perdoar. Então, quando uma pessoa realiza um ato de perdoar com liberdade, muitas vezes o sofrimento perde a sua amargura.
e pode desaparecer, vai desaparecendo com o tempo. Então, aquela amargura que temos, aquelas feridas que vão cicatrizando dentro de nós. As feridas transformam-se em pérolas. Quando nós confessamos, nós saímos da confissão aliviados, né? As feridas transformam-se em pérolas. Então, o nosso coração vai ficando mais reluzente, né? Vai brilhando, né? Não fica opaco. Então, é natural que o tempo, né? Que o tempo, muitas vezes dizemos, não, mas isso o tempo vai dar um jeito. Sim, é natural que o tempo cure algumas chagas nossas. Mas não podemos esperar que o tempo nos cure, né? Porque amanhã podemos morrer, né? Pode desmoronar um barranco aí e a gente morrer, né? Então não podemos achar que o tempo vai curar tudo, se a gente não age, né? Não fecha totalmente, mas faz com que sejam esquecidas, assim. Mas as feridas não são fechadas totalmente, se a gente também não busca esse remédio, né? A memória pode ser um canteiro também, a nossa memória pode ser um canteiro de frustrações. Ficamos aí fazendo mil conjecturas aí com assuntos e ficamos dando volta e falando e pensando e perdendo sono, porque a gente vai dando, né, asas a tudo que a gente pensa. Eu vou falar isso, que não sei o quê, que ele vai ver, que eu vou encontrar ele, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Então a gente fica, é um canteiro de frustrações a nossa memória, né? A capacidade de se soltar e de esquecer é importante. Então é importante para nós essa capacidade de soltar isso, né? Mas não deve ver com, não tem nada a ver com a atitude de perdoar. Perdoar, eu vou lembrar de um fato que aconteceu, mas a atitude de perdoar não tem nada a ver com a memória do passado, né? Então, isso não consiste em esquecer tudo, porque somos humanos e vamos lembrar, mas de conviver com aquela pessoa como se aquilo não tivesse significância nenhuma. Então, renunciar também à vingança, né? É como o perdão exprime a nossa liberdade, também é possível negarmos esse dom a alguém. Então, muitas vezes podemos negar isso aos outros. Ah, te perdoa. Não. Eu queria pedir perdão. Não aceito. Eu não aceito, você vai ver que eu vou te devolver com a mesma moeda, tal. Uma vez eu escutava uma pessoa no trabalho ligando para a esposa, ligando para ele, e ele falava assim para ela: você me deve uma ainda, hein? Você me deve mais uma. Quer dizer, isso não deve ser a atitude de um marido, né? De um marido cristão. Não deve falar para a esposa, nem para o filho, para ninguém. Você me deve mais uma, hein? Tá em falta comigo. Você vai ver que espera que você vai tomar mais uma depois, né? Então, o agressor, olhar para o agressor em sua dignidade pessoal. O agressor, a pessoa que nos agrediu, ela tem uma dignidade de ser humano, entendeu? Ele é digno de ser humano. O perdão começa quando, graças a uma força nova, uma pessoa renuncia a qualquer vingança. Eu renuncio a devolver, dar o troco para ele, para ela, para o meu irmão, para quem seja, para minha esposa, para minha filha. Eu renuncio àquela vingança. Isso é o perdão, né?
Então, o segredo é não identificar o agressor com a sua obra, o pecador com o pecado, né? Pecado é pecado. Agora, o pecador somos nós. Então, você é mentiroso. Não, não, você falou uma coisa que não é, que é mentira, mas não é mentiroso. Você não pode dizer, você é mentirosa. Então, você já põe um adjetivo na pessoa que já magoa, já. Então, se nem te fala isso, já falou, ou fala, ou tem o costume de falar que você é molenga, você é preguiçoso, você é dorminhoco, você... Tudo bem, às vezes, desculpa que eu falei aquilo lá. Desculpa que eu falei isso. Então, não é identificar a obra com o agressor, né? Todo ser humano é maior do que a culpa que ele comete. Nós somos muito maiores do que as besteiras que fazemos. Eu tenho uma dignidade, nós somos filhos de Deus, né? Não é verdade? Então, eu não sou qualquer um. E a pessoa que errou, talvez ela está se remoendo lá porque ele fez um ato e a gente fala, não, eu não vou dar abraço torcer aí. Então, o perdão de que se fala aqui não consiste em saldar uma pena também, né? Mas é, acima de tudo, uma atitude interior que nós temos que ter. Não então, eu vou saldar uma pena, que um assunto lá, e... Não, eu tenho que ter uma atitude interior. E a atitude interior é quando nós precisamos nos conhecer melhor e através, né, da confissão, da busca de Deus, que a gente acaba tendo uma atitude realmente interior, uma mudança de atitude interior. Significa viver em paz com as lembranças e não perder a estima por ninguém. Não poder perder estima. Não tenho, aquele cara não fala, tudo bem, nós temos esses problemas dentro de nós. Mas cada vez mais nós temos que falar, bom, isso eu tenho que extirpar isso dentro de mim. E falar isso com sacerdote, falar, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo falar isso, o que eu faço? E um diretor espiritual também nos ajudará a tirar isso, né? Como tirar essa coisa ruim dentro de nós. Então, nós precisamos de ajuda também. Sozinho, nós somos... O espírito próprio é mau conselheiro, né? Então, a gente não consegue, às vezes, ver nossos defeitos. Precisa de alguém para nos ajudar. Então, atitudes... Já indo para o fim, já... Quais as atitudes que nos preparam para nos perdoar? Primeiro, o amor, né? A caridade. Se eu amo, perdoar é amar intensamente. Mas eu já amo. Mas o amor é uma coisa que não tem medida, né? Eu posso amar mais ainda. Eu posso amar mais a Deus, eu posso amar mais mas eu já estou casado há 40 e poucos anos, e lá em casa... Mas eu tenho que lutar para ter um ambiente mais saudável, né? Mais carinhoso, carinho. Tudo isso ajuda a gente a perdoar, né? O amor, a ter o amor dentro de casa, a compreensão com os outros, né? A compreensão com a esposa. Mas já não aguento mais, mas tem que aguentar. Se a gente quer amar, quer ter amor, tem que compreender os outros, né? A generosidade também, né? Dizia o fundador São José Maria Escrivá: convencei-vos de que só com a justiça não resolvereis nunca os grandes problemas da humanidade. Mas eu já sou justo, mas nós temos que passar acima da justiça. Temos que colocar a generosidade e o amor, né? A caridade. Então, a caridade tem que ir dentro e ao lado,
porque tudo dulcifica a caridade, né? O amor. E deixa o ambiente dulcificado, doce, né? E São Tomás resume: a justiça sem misericórdia é crueldade. Então tem que ter a misericórdia, né? Nós temos que saber que os outros podem errar e nós devemos perdoar. O perdão procura vencer o mal em abundância de bem. Ah, mas não sei o que, não tem mais jeito. Tem. Então é fazer o bem, né? É fazer o bem, mesmo que o mal esteja na sociedade. Ah, a sociedade não tem mais jeito. Tem sim, e depende de nós. Não vamos resolver o problema do mundo, mas o nosso pequeno mundo dentro de casa podemos sim, podemos melhorar. A humildade também é necessário saber que somos pó, né? Quarta-feira de cinzas, somos pó e ao pó voltaremos. Então, saber que não somos nada, né? Se a gente morrer hoje, não acontece nada, o mundo continua igualzinho, tocando normal. E muita gente acha que nós somos o bombom, o bonzão, né? Então, humildade também, sabemos que não somos melhor do que os outros. Então, o perdão é um ato de força interior e não de vontade inflexível. Não, que não vai ver, ele vai ver comigo que eu vou, aqui quem manda sou eu. Então, é uma força interior, né, que nós temos que ter. E também, o outro ponto também é abrir-se à graça de Deus, pedir a Deus que nos ajude a ser pessoas mais, né, que peça perdão e que perdoe, né? Então, rezar, pedir a Deus sempre, todos os dias, fazer atos de contrição, né, de contrição, quer dizer, perdoe, me ajude. É sempre Deus que ama primeiro e é Ele que perdoa primeiro, né? Então, se quisermos ser pessoas que peçam, que tenham mais perdão e que perdoem, procuremos Deus primeiro, porque Deus perdoa mais na gente do que nós aos outros. Então, se quisermos se procuramos estar mais próximo de Deus, consequentemente, perdoaremos mais os outros. É Deus que nos dá força para cumprir esse mandamento cristão. Então, como é que eu vou? Mas é difícil. Mas é através de Deus que eu vou buscar isso. Que é provavelmente o mais difícil de todos. É amar os inimigos. Mas teoricamente é bonito falar isso, mas não é simples, né? Como é que eu vou amar o inimigo se eu não gosto do vizinho aqui, não vou com a cara dele? Como é que eu vou? Às vezes, já passou isso por mim, né? Se passa isso por mim, deve passar por todos nós. De falar, esse cara na academia aí, puta, cara chato, tal. Começa a bater um papo com o cara, puta de um cara legal. Então, o problema, às vezes, sou eu, não é o cara, né? Não é o outro, né? Então, você vê que muitas coisas dependem de nós E muitas vezes o perdão depende de nós, né? Não de um cara que vai na academia, que eu nem conheço o cara, mas aqui em casa, sim. Então, o perdão faz parte da identidade de um cristão. Se eu quero ser um verdadeiro cristão, tem que fazer parte da minha vida o perdão. E a sua ausência significaria, portanto, a perda dessa identidade cristã. Não é aquele cristão, aquele católico de IBGE, né? Eu sou católico para constar nas pesquisas aí. Mas o verdadeiro cristão é aquele que sabe perdoar e sabe pedir perdão. Por isso, os seguidores de Cristo, em todos os séculos, olharam para o seu mestre, olharam para Jesus, que perdoou os seus próprios verdugos, né? Aqueles que o mataram, né? Que crucificaram. Eles souberam transformar tragédias em vitórias. Uma tragédia, né, que foi a ressurreição de Cristo, né? A morte na cruz. Então, uma reflexão final, para terminar. Pedir perdão a Deus com frequência através de atos de contrição.
Isso podemos fazer diretamente a Deus. Depois, recorrer periodicamente à confissão. Se somos católicos, precisamos confessar, porque senão a gente não melhora, a gente não evolui como ser humano, vamos dizer assim. Nem como ser humano a gente não evolui. Porque um verdadeiro cristão é aquele que tem virtudes humanas. E virtudes eu preciso reconhecer meus erros e conhecendo e me confessando, eu vou me conhecendo cada vez mais. Solicitar a Deus a graça de saber perdoar sempre. E o grande e o pequeno, ainda que custe. E pedir-lhe que não tenha pedir-lhe que não tenha lugar em você o rancor, em nós, o rancor, o ressentimento e o desejo dessa vingança, né? Vingança talvez seja uma palavra forte. Outra coisa, rezar frequentemente pelos que nos ofenderam e pelas pessoas que nós ofendemos. Muitas vezes na missa a gente está rezando, não vou rezar, eu tenho uma relação das pessoas que eu gosto, que estão próximas de mim, mas eu tenho que rezar pelas pessoas que eu também tenho alguma mágoa. Então, o Papa Francisco, para terminar, dizia: agora peço-vos uma coisa, em silêncio, todos pensemos, que cada um pense numa pessoa com quem não estamos bem. Todos nós temos aí. Com quem estamos zangados, de que não gostamos. Pensemos nessa pessoa e, em silêncio, nesse momento, ele falava, né, no Ângelus, na Praça São Pedro, rezemos por essa pessoa e sejamos misericordiosos com essa pessoa. Então, acho que é isso, a mensagem final seria isso, né? Rezar por aquelas pessoas que a gente tem aquela mágoa, aquele angu, aquela coisa dentro de nós, para que a gente possa fazer com que a vida dos outros ao nosso lado sejam a nossa e a dos outros sejam melhores, sejam pessoas mais felizes, né? Acho que é isso por hoje.